Olá, artistas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ana e sejam muito bem-vindos ao meu canal Combinando Cores. Como vocês podem ver, hoje vai ser vídeo de resenha. Eu vou fazer a resenha desse lápis de cor aqui da Maped, ou Maped, sei lá como vocês chamam, mas eu prefiro chamar de Maped. Eu tenho essas duas caixinhas aqui, a de 24 cores e a de 12. Eu ganhei há muito tempo atrás, eu não sei preço, não sei como que tá hoje o preço, então vou preferir não falar, mas vocês podem dar uma pesquisada por aí. Eu vou começar aqui falando da caixinha de 12 cores. Então aqui na caixa, aqui embaixo, ele fala que o lápis ele é triangular, a mina dele é resistente, é fácil de apontar. Eu vou falar pra vocês quais cores que vem em cada caixa, que tem uma leve diferença entre cada uma. Então eu vou deixar aqui pra vocês terem uma ideia de quais cores tem em cada uma. Na de 12 cores, então, vem a cor preta, vem esse marrom aqui, esse verde escuro, esse verde claro, o amarelo claro, esse rosinha claro, o laranja, o vermelho, o rosa, o roxo, e agora eu não tenho certeza se é esse azul aqui ou esse outro que vem na caixinha, e o azul claro. Já na caixa de 24 cores, tem todas essas cores e mais algumas outras. Então a diferença dessa caixa de 24 é que já vem com duas cores metálicas e uma cor neon. Nessa caixa já vem o branco, coisa que na 12 não tem, e vem o prata, então, o dourado e essa outra cor que, sei lá se é um avermelhado ou um outro tom de marrom puxado mais para um vermelho. Vem esse tom de amarelo que é um pouco mais escuro, o amarelo neon, o laranja escuro, esse tom de rosa que é um rosa escuro, um rosa avermelhado assim, esse tom de lilás, esses tons de azul, esse tom de verde azulado, o verde água. Então essas são as diferenças entre as caixas. Então, como sempre, eu já deixei separado aqui a folhinha de resenha dos lápis de cores. Então, vamos completar juntos agora. A marca, então, é Maped. A quantidade dos lápis, então, eu tenho a caixinha de 12 e de 24, mas eu dei uma pesquisada e tem a de 48 também. Esse lápis, ele não é aquarelável e a referência do lápis, ele tem nome. Então, no corpinho do lápis aqui, ele tem o nome de cada cor. Então, eu vou colocar aqui que a referência seria o nome de cada lápis. Como eu tinha falado, ele é um lápis triangular. E a pigmentação dele, eu posso considerar que é alta, porque vocês podem ver aqui que as cores são bem fortes. E então, falando sobre os lápis, agora sobre as cores, o neon, como eu tinha falado, ele só tem esse amarelo neon que começa a vir na caixa de 24 cores. Agora, com relação aos lápis metálicos, como eu tinha falado, então tem o prata e o dourado. E o nome dos lápis normalmente vem com um nome em inglês, então o prata é silver. E o dourado é o gold. Então eu não sei se vocês conseguiram ver, mas pelo menos esses metálicos aqui, eles esfarelam bastante. Vou dar um zoom pra vocês verem. Tá vendo? Ele dá uma leve esfarelada. Porém, os lápis metálicos eu achei eles bem macio e é bem fácil usar, você não precisa colocar muita força e ele já sai uma cor bem boa no papel. Então agora eu vou fazer esse teste aqui que é da mistura de cores. Eu vou criar um círculo cromático. Então para fazer esse teste eu vou usar como sempre um amarelo, um vermelho e um azul claro. Eu vou preencher aonde tiver o número 1 com cada um desses lápis. E aí depois a gente vai fazendo as misturinhas pra gente criar cor. E com esse teste a gente vai poder ver como que o lápis reage com sobreposição de camadas. Então a gente vai fazer uma camada, duas camadas e 3 camadas quando a gente fizer as cores terciárias. Então eu vou começar com o amarelo aqui. O azul eu vou colocar aqui. E o vermelho aqui. Bom, aqui eu já pude perceber, com relação aos lápis metálicos que eu tinha feito, que o lápis ele não esfarela tanto, então provavelmente é alguma coisa com os lápis metálicos que provavelmente deve esfarelar um pouquinho mais. Então agora eu vou fazer as cores secundárias. Então aqui a gente vai fazer o verde, eu vou fazer uma camada de azul e depois eu vou colocar o amarelo por cima.
Agora a gente vai fazer a cor roxa, então eu vou colocar o azul por baixo e o vermelho por cima. E agora eu vou fazer o laranja, então eu vou passar o amarelo e depois o vermelho por cima. Então vocês podem ver que a sobreposição das cores dos lápis é super boa, a gente conseguiu criar um verde, o roxo e o laranja bem fácil, ficaram cores bem bonitas. Assim como qualquer outro lápis, vocês vão ver que ele vai ficar marcadinho assim. Primeiro pela textura que o papel tem, né? Se fosse um papel mais liso, talvez não acontecesse isso. E porque é bem difícil a gente ter uma mistura bem homogênea de lápis de cor quando a gente tá fazendo essas misturas. Então agora para as cores terciárias, eu vou intercalar as cores. Então para essa terciária aqui, eu vou usar uma camada de amarela, uma de azul e uma de amarela. Então eu sempre vou intercalando e eu vou acelerar o vídeo para não ficar cansativo e para ser bem mais rápido também. E aí vamos ver se a gente consegue criar outras cores com esses lápis. Bom, então, como vocês podem ver, a gente conseguiu sim criar outras cores. Então eu tentei fazer várias camadas leves pra poder intercalar. E eu não achei que o lápis ficou... Sabe quando você passa várias camadas com o lápis e ele começa a formar tipo um acúmulo assim? Eu não achei que o lápis fez isso. Foi super tranquilo trabalhar com ele também. Eu achei que ele tem uma maciez assim razoável. Tem outros lápis que é bem mais macios que ele, mas é super tranquilo de trabalhar. Eu gostei bastante, não cansou a mão, até porque também eu fiz camadas bem de leve pra poder fazer essa camada sobre camada, e eu gostei do resultado, achei que ficou bem bom. Então, se vocês quiserem usar em algum trabalho de vocês aí, essa sobreposição de camada pra criar outras cores, vocês vão conseguir tranquilo. Então agora a gente vai pro teste do degradê aqui. Então, pra fazer ele, eu vou usar essas três cores, o amarelo, o laranja e o vermelho. Então eu vou fazer aqui o vermelho bem escuro, daí eu vou clareando à medida que eu vou chegando aqui pro meio. Depois eu vou vir com o meu laranja, passar um pouquinho por cima do vermelho e clareando pra chegar até o amarelo. E depois com o amarelo eu vou fazer a mesma coisa. Então também eu vou acelerar o vídeo, que daí vocês vão acompanhando pra ver como que vai ficar. Então o resultado do degradê foi esse daqui. Eu gostei bastante, eu achei que ficou uma transição bem legal, bem suave. Foi bem fácil construir esse degradê, vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Eu não sei se vocês vão conseguir ver a diferença do vermelho pro laranja, porque na câmera parece que não tá dando pra ver, não sei. Mas eu achei que ficou bem bom, foi bem fácil também trabalhar com lápis. Como eu tinha falado, esse lápis ele não é aquarelável, mas vamos fazer esse teste mesmo assim para ver se ele aquarela alguma coisinha. Então para isso eu vou usar esse roxo aqui. Então eu vou marcar esse canto aqui e daí a gente vai tentar arrastar com o pincel para ver se aquarela alguma coisa. Então, como vocês podem ver, realmente não aquarela nada. Então, o próximo teste, a gente vai ver se a gente consegue arrastar pigmento com o branco. E também no teste passado eu fiz com o Blender, então eu também vou fazer dessa vez pra gente testar com os dois. Então eu vou vir com esse meu azul aqui, que é o Deep Blue. Então eu vou pintar as duas extremidades, então eu vou pintar esse aqui e esse lado aqui. E vou deixar o meio em branco, porque daí a gente consegue ver se arrasta ou não. Eu já ia quase me esquecendo. Se vocês gostam de resenha assim, se vocês querem mais vídeos como esse, já vai deixando o like aí embaixo. Se você é novo aqui no canal e não é inscrito, já se inscreve também, porque a gente tá com a meta pra bater 1000 inscritos e falta pouquíssimo. Então se você quiser dar essa ajuda pra fazer o canal crescer e quiser fazer parte de todos os artistas desse canal, se inscreve aí, que quando a gente chegar a 1000 inscritos, eu e o meu marido a gente vai pintar um quadro. Então eu vou pintar um, ele vai pintar outro. E eu acho que vai ser super legal.
Bom, então o primeiro teste que eu vou fazer vai ser com o branco e aí depois a gente vai fazer com o blender. Então eu só vou arrastar o branco de um lado pro outro pra gente ver se ele vai arrastar. Vocês estão vendo que não arrastou nada, né? Então ele não tá arrastando e ele deu uma clareada no azul aqui quando eu passei com o branco. Mas ele não arrasta. Eu vou usar o blender então pra ver. Eu gosto do que eu acho que é o Prismacolor que eu tenho, mas eu não tô achando ele, então eu vou usar esse outro aqui da Polycolor e vamos ver se ele vai arrastar alguma coisa. Ele arrastou um pouquinho mais do que o lápis branco, mas eu não achei que ficou muito legal. Deixa eu fazer um teste aqui embaixo. Ele arrasta, mas não sei. E também porque eu tô fazendo com um teste diferente, eu queria outro, mas eu não tô achando, gente. Então, desculpa aí. Eu não gosto muito desse aqui, mas é o que tem pra hoje. Agora, a gente vai pro próximo teste, que eu vou pintar o retângulo inteiro da mesma cor. Então, eu vou usar esse meu verde. E aí, eu vou dividir o triângulo em 3 e vou usar o branco para tentar homogeneizar a cor e eu vou usar o blender também pra gente ver como que o lápis reage usando essas 3 técnicas. E daí a outra parte eu vou deixar o lápis normal pra gente ver a diferença dos 3. Então nessa parte aqui eu vou pintar todo o retângulo, tentar fazer uma camada mais homogênea em todo ele. Então primeiro eu vou usar o lápis branco. Eu vou tentar dividir aqui. Então, nessa parte aqui, eu vou deixar o lápis normal, não vou passar nada em cima. Nessa segunda parte, eu vou passar o lápis branco. Vamos ver se a gente consegue usar o lápis branco para poder arrastar e deixar mais homogêneo o lápis. Bom, o que eu achei foi que ele só deu uma leve clareada, ele não ficou tão branco quanto ficou esse azul aqui. Eu achei que aqui em cima no azul ficou mais claro, mas no verde quase nem deu muita diferença. E também, como aqui em cima a gente viu que ele não arrasta o pigmento, então acabou que não ficou muito homogêneo assim, sabe? Você consegue ver algumas partes do papel. Então agora eu vou usar um blender mesmo pra gente ver como que vai ficar. Gente, foi mal por essa voz aí, mas eu tô meio doente, minha garganta tá ruim, então aguentem mais um pouco, daqui a alguns dias eu melhoro. Olha só, com o blender a gente já conseguiu espalhar bem mais, tá vendo? Então dá pra talvez tentar usar um blender em vez do branco mesmo, pra tentar deixar a camada mais homogênea. O próximo teste, então, a gente vai ver se a gente consegue apagar esse lápis, caso a gente erre alguma coisa ou pra dar algum efeito diferente. Então nesse daqui eu vou fazer um degradê, vou fazer esse lado aqui mais forte e ir clareando pra lá. Pra ver se a gente consegue apagar o lápis quando ele estiver bem forte e quando ele tiver uma camada bem mais suave. Bom, então agora que eu já fiz o degradê, eu vou vir com essa minha borracha, a borracha normal, e vou tentar apagar assim. Então nessa parte que eu tinha feito uma camada bem levinha, foi bem fácil de apagar, quase nem dá pra ver direito. Aqui onde eu tinha depositado mais lápis, ele demorou um pouquinho mais pra apagar. Mas eu vou continuar passando pra gente ver até onde a gente consegue chegar nessa parte mais escura. Então a gente consegue apagar, óbvio que ele vai ficar marcado porque a gente passou o lápis, mas caso a gente erre, a gente consegue tentar dar uma arrumada. Bom, o próximo teste a gente vai testar os lápis no fundo preto. A proposta do lápis na caixinha não diz nada disso, mas a gente vai tentar. E para isso eu vou usar as 3 cores básicas, que é o amarelo, o vermelho e o azul. Então o amarelo, meu Deus, não dá nem pra ver na câmera. Pelo menos na tela não dá nem pra ver. Vou testar o vermelho agora. Bom, então vocês estão vendo aí que realmente esse lápis não dá pra usar em folha preta. Então, se vocês quiserem usar, esse não é o lápis certo pra fazer isso. O próximo teste é pra gente ver o valor do preto, pra ver se ele é bem preto mesmo, ou se ele é puxado pro cinza. Então, eu vou fazer esse teste, eu vou tentar fazer a camada mais forte possível que eu conseguir. Então vamos lá testar. Bom, então eu terminei e eu achei que
ele é bem preto mesmo, ele não é puxado por um cinza. Ele é quase da cor da tinta da impressora aqui. Então, isso é bem bom, né? Porque aí o lápis preto, quando a gente quiser algo bem escuro mesmo, a gente consegue usar ele. Então, eu gostei do resultado do preto. Agora, a gente vai pro teste da resistência e do apontador. E para isso, eu vou usar o meu lápis marrom. Eu já deixei a ponta bem apontadinha aqui. Então, eu vou fazer a camada bem leve. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Depois, eu vou fazer uma segunda camada, forçando um pouco mais no lápis. Daí, eu mostro. E daí, por último, eu vou fazer uma camada bem grossa pra cobrir toda a parte da folha pra gente ver como que essa ponta vai aguentar. Então essa é a ponta depois de fazer a camada bem fina. Então ela só deu uma chanfradinha na ponta, mas a ponta ainda tá bem boa. Então agora eu vou fazer a segunda camada, que é uma camada um pouquinho mais forte. Então agora com essa segunda camada aqui, a ponta ficou desse jeito. E agora a gente vai fazer a camada mais forte pra gente ver. Bom, então eu acho que eu terminei aqui. Ele soltou bastante farelinho nessa hora que eu fiz com um lápis bem forte. E a ponta ficou desse jeito aqui. Ela ficou bem gasta. E uma coisa que eu percebi, teve algumas partes nessa parte aqui, nessa parte, que eu acho que é onde acumulou muito o lápis. Que ele ficou com aquela camada, sabe? Quando fica muito impregnado, assim, uns gruminhos de lápis quando a gente força demais. Mas também eu realmente coloquei bastante força no lápis. E eu acho que ninguém vai pintar assim. Então acho que não vai ter um grande problema, até porque nos outros testes eu nem percebi isso. E a ponta aguentou bastante, eu achei que o lápis é bem firme, ainda mais nesse último teste aqui, que eu tive que forçar bastante. Então agora a gente vai tentar apontar o lápis pra gente ver se realmente é fácil apontar ele, como a embalagem diz. Então eu vou usar esse meu apontador aqui, da Staedtler. Tem um mais grosso e um mais fininho, vamos ver. É fácil apontar assim, gente. A madeirinha sai assim, ó. Saiu praticamente quase inteira. Não é aquela madeira que fica despedaçando na hora de apontar. Eu vou apontar mais um pouco aqui pra gente ver. Ó, fez uma ponta bem boa. Então é super tranquilo também de apontar. E a madeirinha saiu assim, praticamente inteira, né? Bom, então agora o que eu tenho pra falar sobre esses lápis? Então, esse lápis não é um lápis favorito meu, mas ele também não é um lápis totalmente ruim. Eu acho que as únicas coisas negativas dele é que o branco, sei lá, nesse teste aqui ele não conseguiu arrastar muito. Então, acho que o branco só vai servir pra você tentar isolar uma área a hora que você estiver pintando, porque aí se você passar uma outra cor por cima, ela não vai pegar, né? E pra dar uma clareada, assim, se você conseguir. Vamos tentar no roxo aqui pra ver se ele clareia. Ó, no roxo aqui ele deu uma clareada bem de leve. O resultado com o blender ficou bem bom, eu achei que ele conseguiu dar uma homogeneizada. E também o preto dele é super bom. E a resistência do lápis também, sério, eu quase nunca uso esse lápis, mas eu nunca tive problema com eles, da ponta quebrar, alguma coisa assim. E sobre as cores, eu acho que as cores elas são bem vivas, assim, bem bonitas. Principalmente da caixinha de 24 cores. Vem umas cores, assim, bem diferentes, né? Como esse verde água, o rosa dessa caixinha é bem bonito também. Esse outro verde azulado aqui eu acho bem bonito. Então, com relação à maciez do lápis, eu não senti dor na hora de pintar. Foi assim, se coloca no papel e ele já sai, as cores são bem fortes, pigmentadas. Mas eu achei, comparado com outros lápis que eu tenho aqui, eu achei ele um pouquinho mais seco na hora de você pintar. Mas como eu falei, foi super confortável pintar todos esses testes, então não é problema nenhum. E eu não consigo falar pra vocês da relação custo-benefício, porque eu realmente não sei quanto que tá esses lápis hoje em dia. Mas eu acredito que não deva estar muito caro assim.
Mas eu acho que é um lápis que vale a pena você testar eles, porque como eu falei, as cores aqui são bem bonitas. Você consegue fazer um trabalho bem legal aqui sobrepondo as cores ou fazendo um degradê. Bom, gente, então eu acho que é isso. Já completei todos os testes aqui. Já mostrei pra vocês tudo que a gente pode testar com os lápis. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, quiser apoiar o canal, deixa o like aqui embaixo. Não se esquece, é bem importante pra mim. E eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Eu vou deixar no card aqui em cima. Se vocês querem que eu continue com o vídeo no domingo ou vocês querem que eu mude pra segunda, porque eu percebi que os vídeos não estão indo tão bem assim, então eu queria ver se vocês preferem que eu faça na segunda dia de semana. Então eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês responderem essa enquete. E pro próximo vídeo, então, eu vou trazer um negócio bem legal e que tá sendo bem difícil fazer, porque eu tô tendo que pesquisar bastante pra trazer isso pra vocês, que não tá sendo fácil e que me pediram, que era o efeito de coisas transparentes. Então, como que a gente pode pintar coisas assim? Então, eu vou trazer pra vocês como pintar um vaso de vidro ou uma asa de alguma borboleta, de libélula, que tenha esse efeito transparente. Então fica ligado que no domingo eu vou trazer esse vídeo que eu acho que vai ser bem legal. Eu ainda tô estudando aqui pra trazer pra vocês, porque não é um tema fácil, então eu tô tentando praticar pra trazer um negócio bem legal pra vocês. Então essa semana eu vou continuar com o vídeo no domingo, mas caso vocês queiram mudar pra segunda, na próxima semana então já vai estar valendo a resposta de vocês. Tá bom? Então, muito obrigada por quem assistiu até aqui. A gente se vê domingo no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau!